Esse último tópico de hoje é Brasil, coraçãozinho pegando fogo. Bota aí, editor, que sou eu. Coraçãozinho pegando fogo, data center. Vocês devem lembrar que o tópico dos data centers nos países do sul global, para botar entre aspas, é uma coisa que eu já tenho tentado trazer no canal aqui há bastante tempo. É uma coisa que me orgulha eu tá trazendo esse assunto bastante. Acho que um dos primeiros vídeos que a gente trouxe isso foi o vídeo ensaio sobre colonialismo digital. Então, desde o vídeo ensaio sobre colonialismo digital, eu já vinha dizendo que tem uma coisa muito ruim, que esses data centers, eles são espaços que usam muitos recursos naturais, usam um espaço desgraçado, eles são usados pelas Big Techs para fazer os seus produtos que às vezes parece que são mágicos, às vezes parece que são né, voando nas nuvens, tal, pairando sobre o ar. Na realidade, são coisas bem reais, são computadores que estão dentro desses lugares. E receber os data centers na sua cidade não necessariamente é algo muito bom. Então tem um vídeo no canal de algumas semanas atrás, que é o projeto do Brasil para atrair data centers, em que eu faço duas coisas. Eu falo sobre um ministro do governo, que eu esqueci o nome, mas vou botar o nome dele aqui agora, falando desse plano de que o Brasil quer um investimento de bilhões em data centers para atrair investimentos em data centers nas nossas cidades, e eu também mostro um vídeo de uma cidade na Georgia, lá dos Estados Unidos, que o data center foi construído do lado, um data center enorme, e essa cidade ela está basicamente sendo destruída, né, definhando, porque os custos de eletricidade, os danos ambientais, os custos de água, tudo isso estão cada vez mais se acumulando, e as pessoas estão tendo dificuldade de morar ali por causa dos data centers estando ali. E daí, obviamente, eu estou tentando juntar para vocês que, assim, trazer esses investimentos para o Brasil poderia ter diversos benefícios, é o que eles chamam bastante atenção. Eles dizem que vai rolar empregos, eles dizem que vai rolar uma oportunidade da gente ter cidades inteligentes, de a gente ter inteligência artificial. Só que eu chamo a atenção para vocês que o quê? Tem bastante custo para esse tipo de coisa e não parece que esse projeto tem o quê? A transferência tecnológica, de que essas tecnologias realmente vão ser coisas que a gente vai entender como fazer, a gente vai ter esse controle, e não parece que vai ser coisas que vão, nossas, que vão estar rolando ali. Vai ser basicamente, nós vamos botar uma caixa preta cheia de computador, que a gente não vai ter transferência dessa tecnologia, que a gente vai rodar software das empresas lá de fora, e a gente ainda depois vai usar esses produtos em forma de produtos dessas empresas lá de fora e gastar neles, entendeu? Então é basicamente um pacto cara-cu, eles entram com a cara, a gente entra com o resto, né? E daí eu também falei em outro vídeo no canal que aí eu tô falando sobre o data center que poderia ser recebido em Eldorado do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, que é uma área logo do lado de onde teve as enchentes, exatamente nesse momento do ano passado. E daí por que eu tô trazendo tudo isso? Porque o Haddad foi lá nos Estados Unidos se encontrar com o pessoal de várias Big Techs, né? Abraçou lá o Huang da NVIDIA e tal, que a NVIDIA que me traiu hoje porque deu um pau na minha placa de vídeo e eu tô tendo que fazer isso aqui com setup diferente. Aí eu trouxe essa notícia aqui, que depois vai estar nos roteiros, que é Haddad promete imposto zero para Big Techs. Eu vou ler aqui para vocês aqui, ó. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ofereceu benefícios fiscais, ou seja, zerar impostos para as empresas Big Techs que quiserem construir seus data centers no país. Em passagem no Vale do Silício, na Califórnia, Haddad se reuniu com Microsoft, Amazon, Google e NVIDIA. O ministro confirmou que o governo está próximo de enviar ao Congresso Nacional uma medida provisória que cria a Política Nacional de Data Centers. A pasta da Fazenda estima que deve atrair investimentos de até 2 trilhões nos próximos anos. Tá? Aí continua aqui. A antecipação dos efeitos da reforma tributária vai permitir que todo investimento no Brasil no setor seja desonerado, e que toda exportação de serviços a partir dos data centers também seja absolutamente desonerada, disse Haddad durante a 28ª Conferência Global do Instituto Milken, em Los Angeles, na segunda-feira, dia 5 de maio. A proposta prevê a desoneração de 100% dos tributos federais sobre investimentos feitos pelo setor de data centers, redução do imposto de importação sobre equipamentos de tecnologia da informação não fabricados no Brasil, além da desoneração total das exportações de serviços produzidos por esses equipamentos. Num passado não muito distante, o ministro defendeu a taxação dessas empresas, agora mudou de rota. Ele avalia que a política voltada para data centers é uma questão de segurança nacional e defende fazer isso com a entrega de processamento de dados brasileiros às empresas privadas dos Estados Unidos. Então, assim, pessoal, tem algumas red flags nisso aqui que o Haddad falou, tá? Então, tem tantas red flags que eu ia recomendar para vocês 2 vídeos muito bons. Um vídeo que o Jones Manuel fez, que se chama Fernando Haddad entrega o Brasil para as Big Techs, e também um outro vídeo do canal do Jones lá, o canal Farol Brasil,
que é uma entrevista com o Sérgio Amadeu, que a gente já falou aqui no canal sobre ele algumas vezes, né? O grande Sérgio Amadeu, que o vídeo aqui, governo Lula mantém subordinação colonial digital aos Estados Unidos. E que nem o Jones chama atenção no vídeo dele lá, coloca na tela, Maxwell, o vídeo do Jones aqui. O negócio foi tão escrachado e tão ruim que até Brasil 247, que é um veículo petista pra caralho, fez uma matéria que se chama A Nova Corrida do Ouro são os dados e o Brasil está prestes a entregá-los, criticando o Haddad, beleza? E daí eu trouxe para vocês, eu vou deixar no roteiro aqui depois para vocês, um artigo que também foi recomendado no vídeo do Jones, que é do Outras Palavras, que é Data Centers, o Brasil se submete às Big Techs. Coisas que eu quero observar para vocês sobre essa situação que está acontecendo. Não tem transferência tecnológica, ou seja, que nós possamos aprender e entender o que está sendo rodado desses data centers para que, por exemplo, a gente pudesse nós operar isso, nós ter os nossos próprios data centers, ok? Vocês viram que essa desoneração para eles trazerem os equipamentos e para proverem os serviços é uma coisa que parece assim, ok, daí o Brasil vai produzir software e SaaS, né, serviços para caralho, e isso vai ir lá para fora sem nenhum imposto, então isso vai incentivar o que tá me parecendo. Ele falou com Microsoft, Google, Amazon, eles vão poder desovar uma coisa que é um extremo risco para o nosso meio ambiente, que é uma coisa que é extremamente ruim para as pessoas que estão lá em volta e que eles não querem manter nos seus países, mas eles vão botar, ter total controle do que roda lá, ter total controle da tecnologia que roda lá e ainda vão não pagar nenhum imposto para usar os serviços que estão saindo do nosso país. Então, se já tinha uma questão do colonialismo digital, que nem eu disse para vocês, no ensaio sobre colonialismo digital, que na realidade a gente está lendo um texto do Sérgio Amadeu, ele deixa bem claro que a gente diz que é um colonialismo, que é uma espécie de imperialismo, as plataformas Big Techs lá de fora, porque a gente pega partes do que aconteceria aqui dentro da nossa economia, compra e venda de produtos, esse vídeo, né, notícias, as coisas que eu estou falando para vocês, hospedagem de serviços, que são coisas que estão rolando aqui dentro. E essas coisas, elas, toda vez que a gente faz elas dentro do nosso país, com o trabalho das nossas pessoas, a gente precisa ir lá fora, nas empresas lá de fora, pagar uma taxa, né, gerar uma propagandinha que o YouTube está ganhando 50 e poucos por cento em cima das propagandas aqui, está ganhando 50 e poucos por cento em cima dos superchats. A gente gera isso aqui para a gente movimentar a nossa economia. E daí o que está sendo desenhado aqui é basicamente que até os data centers vão estar aqui, mas eles vão ter controle e daí a gente vai ter os dois lados do ciclo. No data center a gente perde, está rodando as tecnologias dele aqui, a gente está tendo o problema ambiental aqui, a gente está tendo o custo de vida da cidade em volta dos data centers rolando aqui, mas os produtos que rodam ainda são lá de fora e a gente precisa pagar esse pedágio toda vez que a gente faz uma transação online para as Big Techs. Então isso é meio que o pior dos dois mundos, tá? Aí uma coisa muito legal que o Jones traz no vídeo é meio que esses 10 trilhões é um número totalmente tirado do cu, que a gente só imagina que a gente vai receber esses 10 trilhões de investimentos, mas enfim, isso é um número totalmente hipotético e é uma coisa que é só jogada para, se o pessoal reclamar, dizer, mas você é contra investimentos de 10 trilhões no Brasil? Que tipo de emprego que isso vai gerar? A gente já falou nos vários vídeos que a gente fala isso, não é tantos empregos quanto parece que são ali, principalmente se não houver transferência tecnológica e se a gente não puder fazer esse tipo de tecnologia aqui dentro, que nem a gente já falou sobre o custo ambiental, mas eu vou chamar a atenção de novo. Nos Estados Unidos, as cidades que estão enfrentando morar do lado desses lugares, o que acontece? Esses data centers de IA, eles usam de IA e de nuvem no geral, tá? Eles usam tanta eletricidade e eles usam tanta água para o resfriamento e para que funcionem as coisas, que as cidades elas começam a ter falta disso aí. E daí começa a operar em uma bandeira mais alta, a eletricidade e a água. As pessoas começam a ter que pagar mais caro. Só que como dá muita grana para essas Big Techs, como tem muito investimento, como tem essas bolhas do mercado e eles estão jogando dinheiro a full, a Microsoft nunca vai dizer essa energia está cara demais para mim. A Microsoft quer qualquer energia que eles conseguirem. A gente até falou que eles estão reativando indústrias de carvão que já estavam sendo desativadas por serem muito ruins para o meio ambiente, mas eles não, a gente precisa de mais energia. Eles estão comprando indústrias nucleares para serem donos delas, para poderem gerar essa energia. Então, assim, nunca vai faltar dinheiro para essas Big Techs pagarem por eletricidade,
porém vai faltar eletricidade a um preço acessível, vai faltar água a um preço acessível para as pessoas que moram em volta desses data centers. É isso que essas pessoas estão relatando nas cidades que estão recebendo esses investimentos. Esse é o terceiro tripé da desgraça. É a exploração, porque a gente não vai ter as nossas próprias plataformas, vai ser para as empresas lá de fora usarem. A gente não vai ter a transferência tecnológica, a gente vai ter esses data centers aqui e eles vão estar, a gente vai pagar esse custo ambiental também. Então isso é péssimo, 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 péssimo. Isso aqui não poderia ser pior. E daí, de novo, a gente fica botando tudo nas costas do Haddad, mas esse é o modelo de desenvolvimento que o governo Lula está conseguindo fazer, entendeu? É um modelo de desenvolvimento de vamos trazer uns investimentos, vamos mostrar uns números legais, só que a gente, sem esse enfrentamento, não, ele pode falar de desenvolver a indústria nacional, ele pode falar de ter nossas próprias tecnologias, mas esse é o tipo de coisa que vai nos manter para sempre acorrentado no governo dos Estados Unidos, acorrentado ao bel prazer da política econômica deles, acorrentado ao que dá mais dinheiro para as big techs lá de fora. Muito ruim, assim, eu acho que ninguém gostou desse tipo de coisa. E daí eu só queria falar aqui no finalzinho, recomendar uma outra coisa para vocês. Também é para falar um pouco mal, botar água no chope de uma coisa que o PT estava levando como uma grande vitória, que é a questão dos investimentos da China no Brasil. O Lula foi em viagem lá na China, tem várias fotinhos dele, né, fazendo suas peripécias pela China. E ele está prometendo que a China vai trazer 27 bilhões em investimentos em diversas áreas aqui no Brasil. Aí eu também vou recomendar para vocês um vídeo que vai estar nos roteiros, que vai estar na edição aqui, vou estar colocando, do Opera Mundi, que se chama China amplia investimentos no Brasil e demais países da América Latina. Tá? Eu achei a thumbnail é meio bizarra, porque tem o Xi Jinping assim, e é o novo alvo da China, e daí tem o Brasil, sabe? Parece que a China vai dar um tiro no Brasil, mas realmente não é muito positivo a conclusão que a gente tira disso daí. Esse vídeo tem um papo bem legal entre a Ju Furno, David Decache e uma outra pesquisadora, que eu esqueci o nome, eu vou botar os nomes dos três aqui depois na edição. E uma coisa que eles chamam a atenção é que, assim, esses investimentos que podem ser bem legais, podem ser estratégicos, e que para a China vão ser muito bons também, eles são em áreas que não necessariamente fazem parte de um projeto de desenvolvimento, que nem a gente estava falando para vocês, tecnológico e da indústria, e que seria bom a longo prazo para o Brasil, tá? Então tem projeto de mineração lá de empresas chinesas, que é uma área que vai ser extremamente predatória para a gente, e não acho que é legal um país qualquer que seja investir em mineração aqui no Brasil. Tem uma coisa que é bizarra, que é um aplicativo, o Metwin, que eles chamam, que é uma empresa que faz aplicativos estilo iFood, né, de entrega, que eles estão pensando em investir muito para entrar no mercado aqui, que é uma coisa que, assim, a gente fica triste porque seria legal, talvez, ter uma empresa grande lá de fora que vai concorrer com o iFood para ajudar a melhorar a situação dos entregadores aqui, ajudar a melhorar a situação dos preços e das taxas que estão afetando as pessoas das lojas. Tu pode ver dessa maneira, entendeu? Se tu for uma pessoa mais governista, tu pode ver dessa maneira. Mas, ao mesmo tempo, seria muito legal que a gente estivesse recebendo investimento e tivesse disposto a investir em fazer nossas próprias plataformas desse segmento. Porque tem um vídeo que a gente falou aqui no canal, que é aquele As Mais Promissoras Startups da América Latina, que eu acho que o ponto que eu estou tentando fazer ali é que as startups mais promissoras são o quê? São esses intermediários, essas fintechs que estão oferecendo crédito, as proptechs agora que estão oferecendo para ser um intermediário na aquisição e no aluguel de imóveis, são essas empresas de uberização do trabalho, de gig economy, que são uma coisa que, no limite, mesmo que essa empresa concorra com o iFood e abaixe os preços do iFood, eu acho que essa empresa vai acabar, então, monopolizando aí e continuar explorando os trabalhadores uberizados da mesma maneira. Tá? Eu não vejo como trazer uma empresa para concorrer na uberização seria uma coisa melhor do que a gente cortar esse intermediário e deixar as pessoas trabalharem e receberem pelo seu trabalho, que é uma coisa que hoje a gente tem a tecnologia, a gente poderia fazer. Tem cidades do Brasil que têm seus próprios Ubers, tem cidades do Brasil que estão começando a fazer seus próprios iFoods. O que é o problema disso? É o efeito de rede, que a gente chama, que é como é que eu vou concorrer com a empresa gigante que está botando dinheiro, que está botando cupom, que está botando marketing e que vai quebrar a minha empresa. E daí, para não dizer que é de todo ruim, eu trouxe a reportagem da revista Fórum para vocês, depois vai estar nos links, que também é uma fonte bastante petista,
que fala de todas as coisas boas que foram feitas, de todos os outros setores. Tem questão do agro, né? O nosso agro vai se beneficiar bastante disso. Tem, enfim, alguns outros setores que talvez seja interessante para a gente, mas que nem eu acho que é o Decache que fala no vídeo ali que eu botei do Opera Mundi. Se tu pegar uns 25 trilhões, isso tá nessas coisas ruins que eu falei para vocês. Então, isso é bizarro, porque o Brasil ele não quis se inserir mais no BRICS, ele não quis se inserir na Rota da Seda, e daí ele fechou esse acordo que, assim, como parte de um projeto de desenvolvimento do país, de um projeto em que a gente vai ter transferência tecnológica disso, em que a gente vai ter um planejamento verde, todas essas coisas, poderia ser legal esse projeto. Eu acho que é legal esse investimento, que poderia funcionar, mas é que não parece que é isso, entendeu? O Lula conseguiu fazer a maior conciliação de todas, que é basicamente vamos desenvolver um pouco da economia, abrindo mais ainda para esses mercados predatórios de fora, não importa se é uma empresa chinesa, e ainda, enfim, o agro vai gostar, porque tem mais coisas para o agro exportar para a China, sabe? Então, assim, como parte de um projeto de soberania nacional, de desenvolvimento, poderia ser legal isso. Cadê esse projeto? Não vemos, entendeu? Mesma coisa com os data centers. O projeto deles é, olha só, nós estamos fazendo altos negócios e vamos ganhar grana pra caralho. Aí o que eu posso dizer? Parece muito o PT fazendo uma coisa horrível que eles fazem, que é dizer assim, ó, tá vendo as propostas da direita? A gente consegue fazer isso. Eles não conseguem. Quando eles fazem é impopular. Mas a gente vai fazer, a gente vai implementar exatamente o que disse. Vamos trazer investimentos, né? Vamos trazer investimentos de fora, meu. Vamos trazer tecnologia. Parece que é isso. Muito triste. Muito, muito triste que seja isso. Queria estar errado, mas pessoas mais inteligentes que eu meio que concordam com essa análise aqui. E eu deixei para vocês todas as coisas. Então, desde o início aqui, recomendando os 2 vídeos do Jones, né? Na realidade, um deles é do Jones e um é do Sérgio Amadeu no canal Farol Brasil. Recomendando o vídeo do Opera Mundi, e todos os links vão estar no roteiro para vocês.